Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em mais uma noite de Evangelho pelo Centro Espírita Irmãos de Batuíra. Que Jesus, nosso Mestre, envolva todos que aqui estão ouvindo o Evangelho desta noite. Hoje, um dia especial, um dia de homenagens, né? Porque mês de outubro é o mês que a gente se recorda e fala e homenageia esse grande nome, esse vulto da doutrina espírita, que foi o nosso codificador Allan Kardec. Então hoje a homenagem é para ele. E eu quero convidar a todos agora para a nossa prece inicial. Vamos pedindo assim a Jesus, nosso querido mestre e irmão, nossos irmãos espirituais também presentes nesse Evangelho, que tudo prepara para que tudo aconteça da melhor forma possível. Vamos pedindo também a Kardec, ao Espírito de Kardec, que ilumine essa noite de homenagens, que toque em nossas almas, que desperte em nós o desejo de podermos seguir os mandamentos do Cristo Jesus, de assimilar todo o conteúdo que nos será apresentado aqui hoje e que esteja conosco, onde quer que nós estejamos ouvindo esse Evangelho, que a luz do Evangelho penetre pela nossa casa, pela nossa vida, dentro das nossas almas. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Allan Kardec, cujo nome de batismo é Hippolyte Léon Denisard Rivaillot, um francês, nascido em Lyon, em 3 de outubro de 1804. Morreu cedo, desencarnou aos 65 anos de idade, morreu em 31 de 3 de 1869. Kardec adotou esse nome, né, de Kardec, porque como professor, pedagogo, escritor, né, que ele era, cientista, ele escreveu muitas obras e assinava, né, por Hippolyte. Quando ele se envolveu então com os estudos da doutrina espírita, ele recebeu então uma mensagem de um espírito que se denominou espírito familiar. E esse espírito disse para ele, que inclusive esse espírito passou até a orientar o seu trabalho, né, espiritual. E esse espírito revelou que Kardec, que já conhecia Kardec de outra vida, e que nessa vida ele tinha o nome de Allan Kardec, ele era um druida, né? E aí, a partir de então, quando Kardec se envolveu com os estudos da doutrina espírita, para não confundir com as suas obras, com as suas outras obras, né? Então ele adotou o nome de Allan Kardec, né? Que aí ele passou a assinar como codificador Allan Kardec. Então, esse espírito, que possivelmente, com toda certeza, foi já preparado para ser o codificador da nossa doutrina, foi falado, inclusive, a ele, né, quando ele estava lá envolvido dentro do movimento espírita, que ele tinha sido preparado para ser o codificador, mas que caso ele falhasse, outro viria para substituí-lo. Mas graças a Deus ele não falhou, né? Seguiu aí nesse movimento, procurando entender, seguiu, né? Abraçando essa doutrina e trazendo todo essa grande contribuição que ele trouxe através, né, de todos os estudos que ele fez. Mas Kardec, ele poderia ter seguido a magistratura, a advocacia, que era muito forte na sua família, mas desde muito cedo ele já trazia no coração dele, né, esse desejo de enveredar aí pelas ciências, pela filosofia, e não quis então seguir aí a carreira da família, né? Ele estudou na Suíça desde muito cedo, criança ainda, né? Ele foi mandado lá para uma escola, a escola de Pestalozzi, muito forte na Suíça, e ele
se envolveu tanto, né, nos estudos que tornou-se discípulo, né, do professor lá Pestalozzi, inclusive deu continuidade até no seu sistema de educação. Kardec, ele era de uma família católica, né, mas educado num país protestante. E os atos de intolerância que ele teve que suportar, né, nesse país, né, protestante, o levaram a querer fazer uma reforma religiosa. Trabalhou muito em silêncio durante muitos anos com o intuito de alcançar então a unificação das crenças. E mais tarde o Espiritismo vinha, né, lhe dar a direção a esse trabalho. Então vejam que desde muito cedo já tinha ele no coração um desejo muito grande de uma igualdade, né? Não aceitava então essa intolerância, né? Então já era um homem, né, de Deus que com toda certeza veio com essa missão de ser esse grande contribuidor aí, né, da doutrina espírita, né, de fazer com que chegasse a todos nós, né, os ensinamentos todos aí que a doutrina dos espíritos nos traz. Então, ele era um homem de coração bom. Camille Flammarion chamava de o bom senso encarnado, né? E Kardec tinha um bom coração, porque ele tinha uma preocupação com o outro. Tanto é que ele, junto com a sua esposa, que também era da área da educação, eles ministravam cursos gratuitos de química, de física, anatomia, astronomia, né? Então Kardec, ele escreveu inúmeras obras dentro da sua profissão de cientista, filósofo e professor, né, pedagogo, muitas obras, né, muito antes de escrever as obras da codificação. Então esse espírito, ele tinha na sua encarnação a missão de esclarecer e o fez através da literatura. Por volta de 1855, começa a chegar até Kardec algumas histórias relacionadas ao mundo dos espíritos, que ele não tinha nenhum conhecimento. Mas começa então a haver umas manifestações espirituais, né? E começa a acontecer no mundo um fenômeno chamado fenômeno das mesas girantes, né? Que vocês possivelmente já ouviram falar, que eram as mesas, viravam de perna para o ar, respondiam com batidas de um pé só, os dois, a perguntas que eram direcionadas a ela. E aí foram falar isso para Kardec. Ele falou, né? Ele era um homem, um cientista. Cientista só acredita naquilo que ele pode comprovar. E ele foi convidado para ir lá nesse espetáculo que se tornou, né, esse fenômeno das mesas girantes, e ele foi lá saber, né, o que era. Não queria, até ficou relutante, mas foi. E chegando lá, começou a fazer observações e observações, né, e começou a relacionar aquele fato das mesas responderem as perguntas com algum fenômeno inteligente por trás das mesas. Ou seja, não era a mesa que respondia, sim espíritos que respondiam as mensagens. E aí ele começou a relacionar aquilo com o mundo invisível, né? E começou a fazer observações mais profundas. E aí, juntamente com outro evento que acontecia em Harrisville, que era as irmãs Fox, né? As médiums, que ouvia batidas nas paredes, que era uma comunicação dos espíritos para com elas, e elas desenvolveram até um vocabulário para conversar com esses espíritos, que para cada batida uma letra, e ela fazia perguntas e eles respondiam, e ele foi lá também conhecer esse fenômeno. E a partir disso despertou nele, então iniciou suas experiências, né, com esse mundo da espiritualidade, em uma época em que a Europa
estava despertando para esses fenômenos conhecidos como espíritas, né? Então, ele começou, esses fenômenos chegou até ele e ele começou a ir buscar perguntas, né, estudos, e teve um grupo, né, que ele montou, ele fundou em Paris, lá em 1º de abril de 58, a primeira sociedade espírita regularmente constituída sob a denominação de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, ele começou a estudar isso profundamente e convidou outras pessoas também, né, para participar aí desse grupo de estudos, né? E aí, ele começa, então, a se preparar para escrever a primeira obra da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro feito de perguntas e respostas. Então, Kardec formulou algumas perguntas e enviou para alguns médiuns de vários lugares para que eles pudessem responder. E como eram vários lugares, né? Ele depois olhava pergunta por pergunta para ver se batiam as respostas. E foi assim que Kardec escreveu o primeiro livro em 1857, denominado Livro dos Espíritos. Esse livro de perguntas e respostas, ele é referente, né? Esse livro, ele é referente à parte filosófica da doutrina espírita. Então, as pessoas vão conhecer, quem não teve oportunidade ainda de conhecer esse livro, faça isso, porque é um livro que nos traz grandes aprendizados. Então, nesse momento, Kardec escreve o primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos, em 1857. Então, né, veio esse livro tão importante dentro da nossa doutrina espírita, que tanto nos ensinou. Aí, em 1858, um ano depois do Livro dos Espíritos, ele, através dessa sociedade que ele formou, Sociedade Espírita, começou então a se escrever a Revista Espírita, que era um jornal de estudos psicológicos, periódico, né, mensal. Então, nessa Revista Espírita também, ele trazia muitos artigos a respeito da doutrina espírita. Em 1861, ele escreve o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele é a parte experimental e científica da doutrina espírita. Um livro também para que as pessoas possam conhecer de mediunidade, porque a mediunidade existia, mas as pessoas não sabiam lidar com elas. E a partir do Livro dos Médiuns, as pessoas puderam estudar sobre a sua mediunidade e as coisas ficaram mais fáceis, né? Em 1864, ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral, é onde fala dos consolos, tem uma parte da Bíblia, né, que foi tirada da Bíblia e trazida assim de uma forma mais simples para a compreensão de todos nós, que são os Evangelhos de Jesus. Então, é a parte moral, é onde a gente busca dentro do Evangelho condições de estudar para nos melhorarmos, de entender que nós precisamos nos melhorar moralmente falando, né? E 1865 ele escreve O Céu e o Inferno, né? Esse livro que trata da justiça de Deus segundo o Espiritismo, porque até então se acreditava no céu e no inferno. Ou você era bom e ia para o céu, ou você era ruim e ia para o inferno. Não tinha um meio termo. E aí, através desse livro, se compreende que a justiça de Deus é para todos. Que todos podem ter o direito, né? Que nós podemos errar, mas que nós receberemos a oportunidade de acertar. E aí, então, nós teremos uma vida no plano espiritual mais tranquila,
né? E em 1868 ele escreve a Gênese, que é esse livro que vai tratar sobre a parte dos milagres tão falados naquela época, né? E das predições, né? As pessoas faziam as predições. Então a Gênese vem trazer a verdadeira criação do mundo, como se deu, como aconteceu. Então são livros de uma grande importância para a doutrina espírita, que todos vêm trazer profundos conhecimentos que todos nós devemos adquirir, né, para poder nos aprofundar nesses estudos que com toda certeza nos traz muito aprendizado, né? Então, quem ainda não teve a oportunidade, procure conhecer cada livro, fazer os estudos, que com certeza vão aprender muito. Então, a partir do Livro dos Espíritos, a doutrina espírita ela prendeu mais a atenção dos homens sérios. E isso tomou um rápido desenvolvimento, né? Então, acontece que teve os seus simpatizantes, né? Mas teve também aqueles que não se simpatizavam com a doutrina espírita. Inclusive, foi queimado, né, uma grande remessa do Livro dos Espíritos, de livros espíritas, por conta desses que não se simpatizava. Mas isso não foi ruim, foi até uma forma de divulgar mais a doutrina. Por que estavam se queimando aqueles livros? Despertou então no homem o interesse para conhecer mais, né? Então, despertou mais, né, a simpatia de muitos. Então a gente tem que agradecer muito, né, a Allan Kardec por ter, com toda certeza, sido o homem que estava à frente desse movimento da doutrina espírita, trouxe para nós tanta contribuição, né, tantos ensinamentos, porque ele abraçou de verdade a causa espiritual, foi profundamente estudar cada situação, né, que chegava até ele. Ele foi como um bom cientista, como um bom estudioso, se aprofundar. Como os cientistas, ele foi fazer as experiências para ver se aquilo era verídico, e a doutrina espírita chegou até nós através desse homem. Então, a nossa singela homenagem. Tem muita coisa para se falar de Kardec, vale muito a pena procurar a biografia dele na íntegra, para ouvir, para aprender. Vale muito a pena a gente conhecer quem foi o homem responsável por tornar o movimento espírita tão forte como é hoje, né? Foi porque Kardec foi o divisor de águas, né? A doutrina, o espiritismo já existe há muito tempo, né? Ele não surgiu com Kardec, mas Kardec foi aquele que abraçou verdadeiramente os estudos, e foi ele que foi atrás de escrever as perguntas e levar para os médiuns poder responder, né, que os médiuns respondiam com a intuição dos espíritos, com toda certeza, e foi chegando todas essas obras. E após a morte dele, ele ainda deixou muitos escritos, né, que não chegou a ser publicado um livro enquanto ele estava vivo, mas que deu conteúdo para um livro chamado Obras Póstumas, né? Então, que também traz assim conteúdos muito legais, muito importantes para nós que somos o movimento espíritas conhecermos, né? Então o estudo é para nós hoje uma grande necessidade do espírito. Se a gente quer se desenvolver mais, melhorar mais, nós temos que conhecer profundamente a doutrina espírita. E essas 5 obras que o Allan Kardec codificou, ela nos traz esses conteúdos apropriados para a nossa melhora, porque a cada hora que a gente abre o Evangelho e vê lá um consolo através de uma palavra do Evangelho, outra hora você abre o Livro dos Espíritos e encontra numa pergunta uma resposta que você se fazia há muito tempo. Ou você pega o Livro dos Médiuns e entende um pouquinho aquilo que acontece com você que tem a mediunidade desenvolvida, e o que você tem que fazer para que essa mediunidade
seja uma mediunidade educada, para que você possa trabalhar na seara do mestre em prol de ajudar outras pessoas, né? Os irmãos espirituais. Ou você abre céu e inferno, entende que Deus é infinitamente bom e justo e que Ele não daria ao seu filho que errou um inferno eterno. Não seria justo. Ele dá a todos a oportunidade de nos melhorarmos para podermos alcançar o céu, a espiritualidade, né? Cada um entende de uma forma, mas o que precisa ser entendido é que não é porque erramos, todos nós temos uma luz dentro de nós, né? Nós somos... Deus plantou uma centelha de luz dentro de cada um de nós, e essa centelha de luz, ela faz com que nós todos tenhamos a oportunidade de nos tornarmos um dia seres iluminados, evoluídos. Por isso que, né, viajamos aí pelas encarnações para ter essa oportunidade. Ou abrir a Gênesis e encontrar lá as explicações de como o mundo foi criado, como aconteceu a criação do mundo. Então, essa obra, a Revista Espírita, as obras póstumas, são livros de estudo que nós podemos trazer verdadeiramente para a nossa vida, que vai nos ajudar a nos melhorarmos enquanto pessoas. Então, fica aí hoje essa singela, pequena homenagem ao nosso querido Allan Kardec, que com certeza tem muito mais o que falar dele, mas foi com muito carinho que eu preparei tudo isso, para que vocês possam conhecer um pouco a história desse homem que fez toda a diferença no movimento espírita. Então agora eu convido vocês para participar comigo das vibrações. Então vamos nesse momento colocando aqui as nossas intenções, pensando naquele ser que amamos e que está necessitando de uma oração, de uma vibração. Vamos pedindo ao Mestre Jesus, aos irmãos espirituais, que envolva todos que neste momento estamos aqui pensando para enviar as vibrações. Que essas nossas vibrações possam ser recolhidas, transformadas e encaminhadas àqueles que tanto necessitam. Estejam eles onde estiverem, cada cantinho do nosso planeta, que essa vibração alcance quem sofre, quem está doente, quem está nas ruas, quem está preso nos presídios, que alcance os nossos idosos, as nossas crianças, que alcance cada pedacinho do mundo onde houver dor, sofrimento, culpa, mágoa. Que Jesus possa amparar todos aqueles que sofrem. Vibremos por todos aqueles que partiram deste plano, às vezes revoltado, às vezes pelo suicídio, às vezes agarrado no materialismo, sem aceitar o desencarne. Que a equipe espiritual amorosa possa recolher esses nossos irmãos, envolvê-los com todo o amor, para que possam continuar a sua caminhada. Envolvamos também nas nossas vibrações o Centro Espírita Irmãos de Batuíra, todos os trabalhadores, todos os assistidos, cada cantinho daquela casa, que a corrente fluidificada de amor e de luz possa penetrar nas paredes, em todo o espaço físico e no coração de todos os trabalhadores. Vamos também vibrando por cada um de nós, necessitados que somos de uma vibração, de amor, de luz, e que Jesus possa nos envolver também. E deixamos aqui uma vibração em aberto, pedindo à espiritualidade amiga que se encarregue de levar onde mais se fizer necessidade. Que assim seja, graças a Deus. E agora, para a gente finalizar, eu trouxe numa forma de oração essa música que fizeram em homenagem ao nosso querido Kardec. E eu colocarei ela aqui para vocês, para que vocês ouçam cada palavra e que ela sirva para a gente finalizar o nosso evangelho desta noite.
temos um Consolador que nos trouxe o Cristo, Rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim, de lugar que obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim, digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Então, finalizamos aqui o nosso evangelho desta noite, realmente dizendo a Kardec muito obrigado pela dedicação à doutrina espírita, que hoje nos traz tanto consolo, tanto entendimento, e que possamos nos aprofundar mais, né, para conhecer mais, porque ela consola, ela ampara, ela abre a nossa mente. Então, que a gente possa se dedicar verdadeiramente a estudar mais, né, a entender mais sobre essa doutrina que tantas coisas boas tem trazido para as nossas vidas. Eu deixo aqui um forte abraço a todos vocês. Agradeço mais uma vez por estarem aqui, por participarem desse evangelho, e que Jesus nos permita estarmos na próxima semana com mais um evangelho pelo Centro Espírita Irmãos de Batuíra. Fiquem com Deus, um grande abraço.